Olá, irmãos. Aqui quem fala é o Éder, da igreja em Ubatuba. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, amados irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu percebo que o Senhor repartiu uma porção com cada um de nós que cremos nele, que recebemos ele no nosso interior e nos tornamos da família de Deus. Uma porção, uma responsabilidade de falar do Evangelho. E eu percebo que para nós, ele nos deu a falar da vida. A vida é um aspecto do Evangelho. A vida que eu digo é a vida que se firmou no nosso interior a partir do momento que cremos no Senhor. O Evangelho ele é muito rico, esse tema é muito abrangente. Eu acredito que talvez leve o curso todo da nossa vida para a gente tocar em algumas coisas, em alguns pontos, e talvez a eternidade, esse desfrute dessa graça maravilhosa que é o Evangelho. O Evangelho, a boa nova da parte de Deus para conosco é teu Filho. Jesus é a realidade do Evangelho. Então, desfrutar dessa riqueza que é Cristo, desfrutar do Evangelho é algo eterno, inesgotável. Mas eu penso que no tempo que se chama hoje, pelo menos eu me identifico nessa linha, é falar do aspecto da vida do Senhor no nosso interior. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês um pouco hoje, nesse dia. Este aspecto de falar do Evangelho destacando a vida do Senhor no nosso interior, desenvolvendo em nós o reino de Deus, daí a oração que Jesus fez, venha a nós o teu reino. Esse reino está relacionado à vida do Senhor. E seja feita a tua vontade. Aqui na terra, do mesmo modo que já é feito no céu. Isto se dá por meio da vida. O reino de Deus, na medida vai se desenvolvendo, porque há uma vida no nosso interior. Esse entendimento, essa responsabilidade, compreende aqueles que receberam o chamamento do Evangelho do Reino. Nós temos a riqueza extraordinária do Evangelho da Graça, que está relacionado à obra de Jesus antes da cruz, de modo que essa vida pudesse ser real em nós, para que ela pudesse vir até nós e firmar em nós. Então Jesus, antes de nos dar a sua vida toda inclusiva, ele primeiro se entregou na cruz como um indivíduo. Esse é o Evangelho da Graça. Ao fazer isso, ele nos libertou, e olha que isso está no passado, do império das trevas. Ele nos transportou para o reino de luz, para o reino do seu amor. Tudo isso está no passado. Ele nos reconciliou com Deus, em um ambiente, em um momento que nós éramos inimigos declarados de Deus. O ministério de Jesus, como graça a nosso favor, ele se entrega a nosso favor, exatamente para nos reconciliar com Deus. Está relacionado com o Evangelho da Graça. A boa nova da parte de Deus, que como graça em nós produz tudo isso, e isso já se deu. Não é? A gente compreende que quando Cristo morreu, nós os que cremos, nós morremos com Ele. Também cremos que quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Isso está relacionado ao Evangelho da Graça, ao sangue de Jesus derramado por nós a nosso favor. Mas isso tinha um propósito. O propósito era nos dar vida. E agora, então, chegamos no Evangelho do Reino, onde nós temos a vida do Senhor firmado em nós para um propósito. Para quê? Qual o propósito? O porquê disso? Para que o próprio Deus possa desenvolver a sua vontade por meio de nós, por meio dessa vida. Levando em conta, considerando, destacando que Jesus é o Senhor. Então vamos seguir o raciocínio. Eu gostaria de ler aqui uma porção para os irmãos que está em Mateus, capítulo 12.
que é aquele texto que Jesus está num ambiente, pregando o Evangelho, falando ali junto com os seus discípulos, e vem ali a mãe de Jesus com os seus irmãos lá fora, chamando ele. E o texto diz assim, vou ler que fica melhor. Diz assim: falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora procurando falar. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é meu irmão, irmã e mãe. Irmão, irmã e mãe. Interessante. Como que nós podemos compreender aqui o que o Senhor Jesus queria dizer? Eu acredito que é muito amplo esse assunto, muito rico. Eu vou mostrar aqui, eu vou tentar apresentar uma forma de compreender isto. Eu percebo que Maria é a primeira pessoa a receber da parte de Deus o Evangelho, a Boa Nova. Um anjo chega até ela, Gabriel, e apresenta o Evangelho, apresenta a Boa Nova, apresenta o projeto de Deus para ela e que todos nós seríamos benditos nesse projeto, que está relacionado com o gerar do Filho de Deus no seu interior, não é? De modo que ele pudesse ser o nosso substituto na cruz. Isabel, no momento que encontra ela, diz: bendito és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Este fruto que foi gerado primeiro no ventre de Maria, no interior de Maria, ao externar, se tornou o nosso Salvador. Então Maria recebe algo da parte de Deus, algo do Espírito, que é gerado nela, com o pão da vida. Senhor Jesus, né? Louvado seja o Senhor. Então, Maria teve a graça de receber o Evangelho. O que foi gerado nela é da parte de Deus, é gerado pelo Espírito. Ao gerar, ela externou, ela colocou para fora aquilo que foi trabalhado no seu interior, de modo que foi a nosso favor uma bênção. Agora, esse Jesus está em um ambiente onde ele estende a mão e diz: aqui estão os meus irmãos, minha irmã e minha mãe. E ele diz assim: pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Como que nós podemos compreender? Assim como Maria teve a graça de gerar o Jesus de Nazaré, o indivíduo, o Filho de Deus nesse aspecto como indivíduo, que trouxe a nós a mensagem da parte de Deus, este homem, chamado por Paulo, apresentado por Paulo como o último Adão, ele tornou-se o Espírito. E agora a mesma experiência que Maria teve de receber da parte de Deus no seu interior, o Filho de Deus gerar, e ao passo que ele foi gerado, ela externou, em outras palavras, ela colocou para fora para que pudesse ser conhecido o Salvador. Nós estamos passando pela mesma experiência. Nós recebemos o Espírito, no nosso espírito, que é a semente, que é o DNA do próprio Deus. De modo que ele, como o Espírito, o Senhor Jesus, pudesse ser gerado no nosso interior. E ao passo que ele é gerado em nosso interior, que nós possamos externar essa pessoa bendita por meio do nosso viver, por meio do nosso falar, por meio do nosso compartilhar. Então nós estamos passando pelo mesmo processo
que Maria passou, de gerar no nosso interior o Filho de Deus, mas com um propósito também. Na medida que ele é gerado em nós, que ele possa ser externado. E esse externar do Filho de Deus possa apresentar o propósito, possa apresentar o Salvador, possa apresentar o reino de Deus, de modo que a vontade de Deus, que já é feita na terra, já é feita no céu, perdão, possa ser feita aqui na terra, por meio deste gerar, por meio da vida do Senhor no nosso interior. Então, qualquer um que recebe a vida do Senhor e faz a vontade do Pai, a vontade do Pai é essa, que essa vida que foi colocada no nosso interior como um sêmen, como uma semente, como um DNA, ela possa crescer e multiplicar. Ou seja, hoje o Cristo está sendo formado em nós, está sendo gerado em nós. Neste sentido, nós somos mães. Porque nós estamos gerando o Filho de Deus que foi colocado no nosso interior. Observa que irmãos e depois mãe. Observa que mãe está no final, está logo depois de irmãos. Como que nós podemos compreender isso? Sabe que Jesus queria desvalorizar esse aspecto de mãe? Eu acredito que não. Eu acredito que aqui está na ordem coerente que as coisas vão acontecendo. Primeiro, a vida do Senhor vem no nosso interior. Quando firma em nós, nós nos tornamos da família de Deus, nós nos tornamos irmãos. A ideia de irmão, de irmãos se dá quando? Quando a vida que nos gerou vem da mesma pessoa. Ou seja, a vida do Pai que veio em mim e firmou em mim a vida de Deus, a vida do Cristo, trouxe para dentro de mim toda a obra de Jesus, que é muito rico, não dá para entrar nesse assunto agora. Essa mesma vida, que é o reino de Deus, veio também para o outro que crê. Isto por si só já é suficiente para ser meu irmão. Porque a vida que veio para dentro de mim, veio para dentro deste que creu, e isso nos faz irmãos, porque a mesma vida que gerou a mim, gerou a ele, e isso já nos faz irmãos. Agora, na medida que essa vida vai desenvolvendo em nós, é visto agora um cuidado, é visto agora um amor, um zelo. Aí entra a figura da mãe. Por isso que a mãe está depois do irmão. Primeiro nos tornamos irmãos. E na medida que essa vida vai desenvolvendo em nós, vai desenvolvendo agora o cuidado, o alimentar, o se preocupar, o orar um pelos outros. Isso é uma característica de mãe. Então todos nós que recebemos o Senhor e obedecemos ao Pai, nós começamos a cuidar um dos outros, logo se manifesta a figura da mãe. Logo destaca do nosso viver este cuidado e este amor de mãe. A mãe é aquela que alimenta. Por isso nós devemos alimentar uns aos outros com a palavra de Deus, que é a porção, que é o pão da vida. A mãe é aquela que serve, que cuida. Então precisamos servir uns aos outros, cuidando uns dos outros. Isso só mãe faz. Então, essa vida agora que está no nosso interior, nos dá essa característica de irmãos e nos dá também essa característica de mãe. Por isso é imperativo, né, cuidar uns dos outros, alimentar uns aos outros, alimentar com o leite. Como diz Paulo, escrevendo aos Coríntios, não é? Leite vos dei. Ou seja, a mãe é aquela que serve o leite. A mãe é aquela que também tem a expectativa de, no momento oportuno, servir o alimento sólido. Então, desenvolver o ministério de mãe é algo extraordinário. É ter a experiência de Cristo ser gerado no nosso interior. Depois de gerado, poder externar Ele como Salvador, externar Ele como pão da vida, externar Ele como vinho novo, como leite. Então, que o Senhor possa então nos dar essa graça, não é? De ser conduzido por essa vida bendita,
ser conduzida pela vida do Senhor que está no nosso interior, né? E desenvolver esse ministério, que com certeza vai fazer cada um de nós, mães que cuidam, né? E cuidam firmado no amor. Mãe não cuida visando algum interesse, levar vantagem, não. Ela cuida, ela alimenta, ela se preocupa, ela ora pelos filhos, simplesmente por amar. Não é? Que possa haver em nós esse mesmo sentimento que também houve em Cristo. Que tudo que fez a nosso favor, fez firmado no amor, não buscando nenhum tipo de interesse. Que possamos cuidar uns dos outros, no sentido que essa vida que está em todos nós que cremos possa crescer, desenvolver, e este corpo coletivo, a igreja, que é o corpo de Cristo, possa ser edificada por esse cuidado. Na verdade, é o próprio Deus cuidando dos seus por meio de nós, porque agora Ele vive no nosso interior, na pessoa do Senhor Jesus. E não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar com outros irmãos e se inscrevam no canal.